Irmãos, a paz de Deus. Vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Senhor, mas Deus não só me fez ter você. Este apóstolo Tiago, irmãos, Deus lhe deu a graça de conviver, era irmão do Senhor, conviveu junto com os apóstolos, junto com o Senhor, não ativamente, mas ele acompanhou. E também Deus lhe deu a graça de ser um apóstolo. E aqui então aparece esta carta, ou as cartas contidas nestas epístolas todas. E ele sempre manifesta um grande cuidado em orientar e instruir o povo para a salvação. E ele fala aqui então, no princípio dela, nesse parágrafo primeiro, discorrendo sobre as provas e as tentações que as pessoas passavam. Já naquele tempo, os que o Senhor havia chamado, eram provados também em muitas situações. E alguns se sentiam como que derrotados, sofrendo os problemas que surgiam, além também das perseguições que já haviam ali. E ele escreve então esta carta para os irmãos e recomenda para que estes tenham grande gozo quando caírem em várias tentações. Este cair em várias tentações não quer dizer que a pessoa tenha sido tentada e caiu, cedeu à tentação, não é isto. Ele quer dizer as pessoas que forem tentadas, que caírem numa situação de tentações. Porque nós podemos ser livres das tentações ou de repente cairmos em circunstâncias que nos levam a sermos todos tentados por algumas situações. Mas ele, se referindo aos crentes em Jesus, que haviam compreendido e entendido esta bendita graça, eles deveriam também de entender que nestes sofrimentos que surgiam, eles deviam de se alegrar nisto, porque eles estariam sendo provados na fé que eles tinham no Senhor. E deveriam ter conhecimento que, usando a fé que o Senhor lhes havia concedido, eles também poderiam alcançar a paciência em esperar no Senhor. Mas dizia então que a paciência precisaria ser completa e perfeita, para que, iniciando-se pacientemente, através da fé, esperando a libertação, o socorro, a misericórdia de Deus em alguma circunstância, não desanime, deve esperar até que o Senhor venha. Porque, dizia, a paciência precisa ter a sua obra perfeita, ou seja, demonstrar que a pessoa creu no Senhor e a fé está trabalhando e fazendo agradar-lhe, porque sem fé não se pode agradar a Deus. Então, para que se tornasse completo, seria necessário suportar até o fim daquela provação, e sem faltar em nada, em coisa alguma. Isto parece difícil, mas não é, irmãos. Quando a pessoa, havendo crido no Senhor, tem prazer de ser-lhe fiel, gosta de agradar a Deus, então as provas do jeito que vem, elas também vão. Permanece o tempo que tem que ficar, depois troca e vem outra coisa, que ninguém fica sem prova. O que nós vamos tendo é mudança, sai uma, vem outra. Sai uma dor de perna, vem uma dor de cabeça. Sai a dor de cabeça, vem uma dor na coluna. Quando não tem dor no corpo, tem outras tristezas. Quando a dor não é física, meditações, tristezas, angústias. E assim o homem, ele sofre, o ser humano sofre. Mas tem que ter fé em Deus, que Ele nos ajudará e nos dará vitória naquilo que for agradável a Ele. E é necessário então que para isso alcancemos um pouco de sabedoria. Isto é, o temor de Deus em nós faz com que inicie em nós a sabedoria. E a gente passa a conhecer mais o Senhor, a saber mais da sua bondade, da sua providência. E assim, irmãos, se sentimos que falta em nós isto, que a gente não tem esta condição de compreender os desígnios de Deus na nossa vida, devemos de pedir, porque Ele dá para nós a sabedoria liberalmente. Ele não olha se é crente novo, velho, se é grande, se é pequeno, se é forte, se é fraco, não. Clamou e pediu, o Senhor concede. E Ele dando para nós a sabedoria, irmãos,
nós vamos então procurar com ela entender melhor a sua vontade. E ele dizia então que esta sabedoria em Jesus Cristo nos aperfeiçoaria em toda a boa obra, para nós fazermos melhor a sua vontade. E haveria de operar em nós as coisas de Deus, através da sabedoria. Usando a fé, não duvidando. Porque aquele que duvida, irmãos, é como a onda do mar, ela não para, ela vem e vai, e vem e vai. É semelhante então a isto. E o vento é quem leva, e é lançada de um lado para o outro. Aquele que tem fé e procura crer no Senhor, irmãos, ele tem que ficar firme no Senhor. Se a esperança não está bem fundamentada, a sabedoria de Deus dá força para a gente não perdê-la. E se alguém aqui nesta manhã, vendo as dificuldades que surgem na sua vida, tanto espiritual quanto terrena, está dependendo do auxílio, da mão de Deus para ajudar ou a dar uma liberdade em alguma coisa, peça ao Senhor que aumente e acrescente a fé. A fé é dom de Deus, então é Ele que dá. Ninguém dá fé para nós, irmão, nem livro, nem estudos psiquiátricos, psíquicos, não aumenta a fé e confiança no Senhor. Isto vem dEle. E Ele manda a palavra nesta manhã, e pode muito bem, já pela pregação da fé, aumentá-la em nossos corações. Por que diz a palavra que sem fé é impossível lhe agradar? Porque se nós não temos fé, irmãos, nós somos como aquele que tem um coração dobre, ou seja, uma vida que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Quando está muito bem é crente, agora sim, e congrega e canta e visita e vai aqui e ali. Depois dá uma esfriada por qualquer circunstância, já não é mais. Já não congrega mais, já não canta mais, já não ora mais, já não toca mais. E já começa a descambar para o outro lado. Por quê? Porque está semelhante à onda que o vento leva. Mas hoje, pela palavra, o Senhor pode fazer o vento cessar e estabilizar a fé nos corações de quem está ouvindo esta palavra. Então o homem de coração dobre é inconstante nos seus feitos. Ele uma hora uma coisa, outra hora outra. Mas sejamos irmãos, não precisa ser muito, mas também não devemos ser nada. Aquilo que somos na presença de Deus, procuramos manter, e o crescimento espiritual virá em nós, segundo o progresso que Deus fará crescer em nós. Porque muitas vezes nós também exageramos. Uma vez a gente é tanta coisa, tem pessoas que é tão assim animada, que até nas maravilhas que recebe de Deus exagera. Às vezes lhe deu uma dor de cabeça, e a pessoa quer fazer aquela maravilha, ficar bonita, grande, exaltar o nome de Deus. Ele não diz que é uma simples dor de cabeça, ele acha que é um tumor que deu na sua cabeça. Ele vem, irmãos, eu tinha um tumor na cabeça, eu estava morrendo de dor de cabeça, e orei, o Senhor libertou. E vem com aquela força, dá uma dor de perna e acha que já é uma paralisia que está dando, e tudo é exagerado, de repente murchou. Que deu, irmão? Já não tem mais nem dor de cabeça, nem dor na perna, desapareceu. Por quê? É o vento que levou. Irmãos, em nome de Jesus, todo vento contrário seja afastado da nossa vida. Sejamos autênticos naquilo que somos diante de Deus, sem nenhum exagero. Não precisa exagerar para servir a Deus. E também não deixemos perder o que temos alcançado do Senhor. Glorifique o irmão abatido na sua exaltação. Por quê? Porque quando estamos abatidos, irmãos, porque todo mundo se abate por muitas circunstâncias, aperto, como nesses dias, quanta gente triste, desanimado, parece que anunciaram o fim do mundo chegando aí. É nada disso, irmão. O mundo vai continuar por enquanto do jeito que está. É certo que virá o fim, mas tem muita coisa para cumprir ainda. Ninguém agora começa a jogar, como se diz, jogar o que tem no chão. Não ando mais, põe a mochila aqui, joga a mala para lá, não vou caminhar mais. Não, pegue o que é teu, lança as tuas coisas às tuas costas e vamos caminhar. O dia de amanhã está na mão de Deus, como esteve até hoje. Como foi o dia de ontem? Graças a Deus foi bem. E hoje? Por enquanto está bem. E vai continuar bem. E o dia de amanhã? Em Cristo tudo nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo. Então vamos lutar, irmãos. Trabalhar com fé, crendo que o Senhor é aquele que faz por nós o que nós não podemos. Agora, é necessário que esta fé que esteja em nós, irmãos, nos dê graça de, nas tentações, resistimos. Porque dizia assim o apóstolo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação,
Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Isto é, lá no fim, quando ele passou por todas, foi tentado sempre, e Deus lhe deu graça de vencer, então será coroado. O Senhor prometeu a todos que eu amo. Mas ninguém, quando for tentado, venha dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus a ninguém tenta, e tampouco ele pode ser tentado pelo mal. Mas pode alguém dizer, mas está escrito que Deus tentou Abraão, Deus tentou. Mas não é que Deus tentou com uma tentação, porque ele era tentado. Deus provou. Este tentou, substitua por a palavra provou. Deus provou Abraão. Agora, para nós, irmãos, não vamos pensar que Deus é tentado. Não. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é no sentido de que Deus é tentado pelo mal para ele praticar o mal, não. Deus é a fonte do bem. Não provocarás o Senhor teu Deus. Isso aqui está escrito. Mas aqui ninguém diga que é tentado pelo Senhor, porque ele não tenta nem ninguém. Mas a tentação que existe na pessoa, existe quando a pessoa é atraída ou engodada pela própria concupiscência. O que é concupiscência? Ardente desejo de cumprir os prazeres carnais. Então, como estamos neste corpo carnal, todo mundo é de carne e osso. Então, pela própria natureza humana, são tentadas de uma maneira ou de outra. E muitas vezes, pelo que os olhos veem, pelo que os ouvidos ouvem, também acaba sendo engodado, isto é, atraído, puxado, arrastado, enganado por alguma circunstância. Esta é a tentação da carne, que faz com que a pessoa cumpra a concupiscência que ela se concebeu, ou seja, se a semente dela cair em nós e a gente cumprir aquele desejo, aquele sentimento, então pecou. E o pecado gera morte. Há pecados que matam na hora, como venenos que são mortíferos ou mortíferos, que mata a pessoa em poucos instantes. Mas há veneno que mata ao longo da vida, muitos anos. É como quem fuma, por exemplo, não morre, não é que fuma um cigarro e amanhã já morre, não. Ele vai matando o seu pulmão aos poucos, como também quem bebe bebida alcoólica viciado. Ele vai indo até que uma cirrose hepática destrói o seu fígado e ele acaba morrendo. Então não matou, mas mata aos poucos. A concupiscência, irmãos, que tenta as pessoas, faz com que cometa pecados corporais. E até pecados também na mente, que são os pecados que fazem com que se compromete diante de Deus. Se este pecado não for perdoado, irmãos, ele vai se somando, um dia mata a pessoa. É veneno lento. Então um pecadinho aqui, uma mentirinha aqui, porque não existe mentirinha e mentira grande. Mentira é mentira, verdade é verdade. Então mente aqui, engana ali. Cobiça aqui, cobiça ali. Odeia, inveja. É pecado. Ah, mas Deus sabe que eu sou fraca, que eu sou fraco. E vai assim, vai indo. Isso aí vai comendo, é como o álcool que vai destruindo o fígado da pessoa. Vai indo, vai indo, vai indo. Chega um dia que vira uma cirrose hepática. O fígado se petrifica e a pessoa acaba morrendo. Então o que precisa? Quando for tentar e cair em algum erro, meus irmãos, disse João, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele intercede por nós. Caiu numa fraqueza, num erro, não deixe isso. É como aquele, perdoe o exemplo, mas existe isso. Esperamos que não com ninguém aqui. Mas, por exemplo, a casa fica suja, cai migalha de pão, migalha, tanta coisa, e pinga uma coisa no chão e a cozinha vai ficando toda suja. Mas às vezes a mulher não é caprichosa, não é cuidadosa. O que ela faz? Tem um tapetinho, ela varre e joga embaixo do tapete. E quem olha está tudo limpinho, limpinho nada, a sujeira está ali escondida. Olha. Só ergue o tapete que vai ver que está tudo ali. Por quê? Porque ela varre e joga ali. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus sabe que eu sou fraquinha, Deus sabe que eu sou fraco. Está varrendo e jogando debaixo do tapete. Hoje o Senhor está levantando o tapete e mostrando, olha, você está querendo me enganar, mas a mim ninguém me engana. Preciso limpar isso aí. E o Senhor quer nos limpar, porque se alguém disser que não peca, faz o Senhor mentiroso. Então todo mundo peca? Sim, todo mundo peca. Mas diz que o pecado não tem poder sobre nós. Não tem poder quando nós estamos revestidos do poder de Deus. Mas há momento que não. Estamos envolvidos em fraquezas. Estamos envolvidos em defeitos que temos, porque estamos ainda neste corpo. Jesus não. Jesus era semente santa, ou seja, não nasceu pela vontade do varão. Ele não tinha pecado e não pecava. O pecado não tinha poder sobre ele.
mas sobre nós é um perigo. Então, quando errar, quando a concupiscência tentou e a pessoa tropeçou e errou, corre aos pés do Senhor humildemente, reconhecendo o seu pecado, e confesse e peça perdão. Então o Senhor, ao invés de fazer com que a irmã jogue embaixo do tapete, Ele junta aquilo e joga no lixo, e dá para o lixeiro levar embora. Quem sabe nesta manhã, irmãos, diante da palavra, cada um ouvindo, já começa a buscar lá embaixo do tapete, que está aqui dentro. O tapete está aqui, ó, na consciência, escondido, e começa a olhar: oh Senhor, quanto erro que eu tenho, nem consigo confessar porque são muitos, mas diante da palavra, varre a minha consciência, limpa-me, lava-me, e eu serei purificado. Se houver comunhão, se houver resignação agora diante da palavra de Deus, o Senhor te limpa, te purifica, te lava, te justifica, e a fé vai ser acrescentada na tua vida. Santo é o Senhor. Irmãos, esse é o trabalho da palavra. Foi isto que Tiago escreveu aqui. E é isso que o Senhor fala conosco hoje, porque nós não somos perfeitos, e precisamos então ter este cuidado. Então dizer assim: não erreis, meus amados irmãos. Olha que recomendação. É proibido errar. Está aqui, olha. Não erreis. Não é não. Não está escrito: ó, vocês podem errar, meus irmãos. Está escrito diferente: não erreis, meus amados irmãos. Então essa é a recomendação desta manhã. Por quê? Porque toda a boa dádiva é favor, é presente, é coisa que Deus dá graciosamente. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e nele não há mudança nem sombra de variação. E segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias é o primeiro, é o melhor. A criatura de Deus, o ser humano, está feita aí no mundo, mas ele tem a primícia. A primícia é o melhor. E nós somos, a Irmandade crê que nós somos as primícias. Então não pode errar. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque tem dom que não é perfeito. Os irmãos sabiam disto? Tem dom perfeito. Se tem dom perfeito é porque tem dom que não é perfeito. E muitas vezes nós estamos cheios de dons, mas não perfeitos, porque manifestando um lado bonito, mas oculto está debaixo do tapete. Então não é perfeito. Mas a perfeição quer se manifestar nesta manhã. E o Senhor pela palavra poderá, irmãos, porque desce do alto do Pai das luzes. Nele não há trevas, Ele é luz, e dele Ele pode nesta manhã, pela vossa comunhão, abrir os céus e derramar do alto dom perfeito. Quem precisar ser revestido da perfeição dos dons de Deus, está aqui a proposta da palavra. Irmãos, não é palavra estudada nem preparada, é a revelação que está aqui, e se prega aquilo que vem vindo agora, que pela fé nós cremos que é Deus que está mandando a palavra. Receba pela tua comunhão, em nome do Senhor Jesus, a participação neste envio de dádivas, de dons perfeitos que vem do alto. Se esses dons se manifestarem, todas as virtudes que estiverem em nós da imperfeição serão afastadas, e nós receberemos o dom perfeito. Dom perfeito não inveja, não odeia, não diz mentira, não diz palavra torpe, não cobiça, não tem malícia. Glória ao nome do Senhor. Mas o dom imperfeito tem. Então a gente olha que irmã cheia dos dons de Deus. Irmão, aquele é um homem cheio de Deus. É os nossos olhos. Mas Deus não olha com os olhos nossos. Ele vê o coração, às vezes aparentemente está bonito, cheio dos dons, mas lá dentro pode ser que tenha inveja, tenha o ciúme, não tenha a caridade perfeita, gosta de um, mas não gosta de outro, ama um, mas não ama outro. Isto é dom perfeito? Isto não. Mas é um grande homem de Deus, sim, uma grande mulher de Deus, louvado seja Deus, mas precisa ser aperfeiçoado, e a palavra vem vindo para aperfeiçoar. Quem quiser ser perfeito, receba esta recomendação: meus irmãos, não errei. É proibido errar, mas quem erra, corra aos pés do Senhor. Senhor, não é para errar, mas eu errei, tem misericórdia de mim. Será que alguém nesta manhã precisaria da misericórdia? Ou não?
Ou podia dizer, graças a Deus eu não tenho, eu sou perfeito. Eu sou perfeito, eu não preciso. Mas quem precisar, o Senhor está aqui para fazer os ajustes necessários na nossa vida. Dom imperfeito seja expelido em nome do Senhor Jesus. E que desça agora do alto do Pai das luzes o dom perfeito, amor perfeito, humildade perfeita, santidade perfeita, irmão. Glória ao nome do Senhor. Porque é desse jeito que nós vamos ver a face de Deus. E cuidado com a nossa fala. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, olha aqui a recomendação. Pelo que? Rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, e ela pode salvar as vossas almas. A mandar de crer, acredita que o Senhor está querendo enxertar a palavra em nós hoje. Os irmãos já viram o que acontece um enxerto numa planta? Tem um pé de laranja, por exemplo. A laranja não presta para chupar porque é azeda. Mas alguém que estudou pega uma outra fruta, uma outra laranja, que é doce, que tem excelentes qualidades, vem ali e faz um enxerto. Cuida daquele enxerto até que ele pega. Pegou, daqui para frente vai nascer laranja boa. Um lado pode produzir coisa azeda, mas daqui, deste enxerto, só vai sair coisa boa. A Irmandade aceita o enxerto da palavra nesta manhã. Bendito seja Deus. Se ela for enxertada em nós, irmãos, dom imperfeito cai fora e dom perfeito começa a descer. Mesmo na última oração hoje, ficaremos em comunhão. Vamos dizer, Senhor, me dê um pouquinho de dom perfeito, por pouco que seja, eu quero me aperfeiçoar. Se nós formos perfeitos, irmãos, com os dons de Deus, a prova da nossa fé, da nossa paciência não nos derruba, tempestade não derruba a nossa casa, vento forte não nos fará cair, vizinho que incomoda, não te incomoda, não vai sentir mais o incômodo, porque às vezes a pessoa perde a paciência com o vizinho, perde a paciência com o marido, com a esposa, com os filhos, porque está esgotado, o dom que tem são imperfeitos, é imperfeito, e precisaria de uma paz perfeita, de uma fé perfeita, de uma paciência perfeita, de uma humildade perfeita. Receba agora pela tua comunhão. Olha, irmãos, se esta comunhão aqui der, Deus pode começar a fazer chover aqui dentro agora dons perfeitos, dádivas de Deus. Santo é o Senhor. Este é o benefício da palavra de Deus para nós nesta manhã. E as provas, lutas, tempestades que levantam, passa hoje, mas amanhã vai ter mais, porque o mundo é assim. Mas o Senhor prometeu aos seus filhos, discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje a palavra nos afirma: o Senhor está conosco, o amanhã está nas mãos do nosso Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Descreve aqui o apóstolo, irmãos, o caráter que ele manifestava nas suas pregações, ou seja, o motivo, a direção que ele tinha, quem ele queria atingir ou alcançar com as suas pregações.
e o modo como ele se apresentava, justificando que não usava de sabedoria humana, nem com palavras sublimes, que pudesse convencer as pessoas pela forma de expor. E não tinha propositura nenhuma de saber o que passava entre as pessoas. A propositura dele, ou a proposta dele, era levar Jesus Cristo, apresentando-o crucificado, que era o motivo com o qual ele, o Senhor Jesus, na crucificação, pôde vencer o mundo, ou seja, entrar no processo da vitória, porque a vitória alcançou quando ele ressuscitou. Mas nisto consistiu então a salvação que ele propunha aos seus ouvintes. E dizia: eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. Eu não fui falar com vocês seguro pelo meu conhecimento, pela minha experiência, pela minha forma de poder explicar o conhecimento que eu tenho das Escrituras. Não foi isto. Eu fui com temor e tremor. E as formas da minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não consegui persuadir ninguém através de palavras persuasivas, mas apresentando as palavras pela simplicidade que Deus me deu, demonstrando o poder do Espírito de Deus naqueles que ouviram. Isto tudo foi para que a vossa fé, que ouvindo isso, crendo, ela não se apoiasse em sabedoria humana, em conhecimento, em experiência, em forma de um bom falar. Não foi isto, mas se apoiasse no poder de Deus. E nós falamos dessa sabedoria entre os que são perfeitos, porque falar dessa sabedoria para aqueles que estão vivendo na imperfeição que o pecado proporciona ao ser humano, ele nunca vai entender. Mas aquilo que nós falamos é direcionado àqueles que buscam a perfeição, porque a sabedoria deste mundo não é aquela que os príncipes desse mundo apresentam, pois a sabedoria dos grandes desta terra, ela se aniquila, ela se acaba. Ela é importante na pessoa, enquanto a pessoa é viva. Morreu, a sabedoria foi-se também. Mas nós falamos a sabedoria de Deus que está oculta em mistério, que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então ele falava daquilo que o mundo jamais havia conhecido, pois antes de que o mundo fosse mundo, esta sabedoria já estava com Deus. E nós sabemos quem era a sabedoria. A sabedoria era o próprio Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Porque falou: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, Jesus Cristo. Porque se a conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor. Mas eles crucificaram porque estavam na ignorância, dominados pelo pecado, por isso que crucificaram o Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou seja, aquilo que não passou no entendimento do ser humano, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que é aquilo que o Senhor envia para nós através da sua palavra. Diz: mas Deus revelou-as para nós pelo seu Espírito, ou seja, através do Espírito de Deus é que as coisas de Deus a nós são manifestas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, isso aqui é muito profundo, irmãos, que ele diz aqui, penetra todas as coisas. Isto quer dizer que para o Espírito de Deus, o seu poder é tão grande que não há limitações para nada. Tudo que Deus quer lhe é possível pelo seu Espírito. E este Espírito, ele também penetra até as profundezas de Deus. O que quer dizer isso? Sai dos sentimentos de Deus, que são impenetráveis, inimagináveis. Ninguém pode imaginar o que Deus imagina, o que Ele pensa. E o Espírito dele é que dali mesmo sai e traz para aqueles onde o próprio Espírito de Deus habita, que somos nós, as coisas dos céus, as coisas de Deus, direto para todos nós. Então diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Cada um sabe de si próprio, ninguém sabe o que está no outro, nem o marido sabe o que está na mulher, nem a mulher no marido. Por quê? Porque isso aí é perfeitamente particular, é de cada um. Agora,
Ninguém pode compreender as coisas de Deus, também se não for pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, ou seja, o espírito que domina o ser humano neste mundo. Mas temos recebido o espírito que vem de Deus, para que nós pudéssemos conhecer aquilo que Ele dá para cada um de nós de forma gratuita, não cobra nada. Ele nos concede por misericórdia, pelo amor, como cantamos agora há pouco este hino. Estas coisas também aqui falamos, mas não falamos com palavras de sabedoria humana. Nós falamos com aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O André entende o que quer dizer isto? Então vamos ver. Ele falava não com palavras de conhecimento humano, de teologia, de sabedoria, de ciência humana, não. Mas ele falava com a inspiração do Espírito Santo, porque nessa inspiração Deus manifesta na pessoa aquilo que sai do seu sentimento, ou seja, da profundeza de Deus, impenetrável por qualquer ser humano. Sai de lá e ela vem ao que tem o Espírito de Deus, e a pessoa ouve e imediatamente, automaticamente, o nosso cérebro compara. Os irmãos podem ver, se alguém fala uma coisa, vamos comparar isto materialmente, conta uma coisa graciosa, engraçada para uma outra pessoa, a pessoa está ouvindo atentamente, então a pessoa acaba de contar, a reação da pessoa é imediata. O que ela faz? Ela sorri, dá gargalhadas, acha aquilo interessante ou engraçado. Não é assim? Mas se fala uma coisa feia, que agride a pessoa, também no mesmo instante a pessoa que está ouvindo rejeita. Esta capacidade de receber ou de rejeitar, isto é um atributo que Deus deu ao ser humano. Todos têm, só o louco que não tem, mas qualquer pessoa normal tem. E está ouvindo alguma coisa que lhe agrada, o cérebro está aberto e está recebendo. Não lhe agradou, fecha. Está ouvindo, mas não está recebendo. Não é assim que nós fazemos? Todo mundo, só se não tiver juízo. Mas tendo isso é automático. Aquele que tem o Espírito de Deus que habita em si, quando ele ouve alguma coisa que vem por Deus, pelo Espírito Santo, então o cérebro, ele ouviu no seu ouvido, o cérebro abriu e o coração recebeu, guardou aqui dentro. Por quê? Porque ele comparou a coisa espiritual com a espiritual. Aquele que não tem a espiritualidade, que é dominado por outros sentimentos deste mundo, de espíritos das trevas, ele ouve, mas fecha, não recebe. Este é o motivo, era o motivo da doença que estava lá em Corinto, da enfermidade que estava na Irmandade de Corinto. Por quê? Porque deixavam-se perder as virtudes do Espírito de Deus, então não tinha mais força no Espírito. Então, quando vinham as coisas de Deus espirituais, não coincidia com aquilo que estava dentro deles, consequentemente não podiam receber. Ouviam, mas não ficava aqui dentro. Por quê? Porque eles comparavam as coisas espirituais vindas pelo Espírito Santo com as coisas espirituais da terra, do mundo, o espírito do mundo que estava nele. É claro que comparando não estava igual, não recebia. Aqueles que eram crentes fiéis, que guardavam em si, irmãos, estavam sob domínio do Espírito de Deus, quando ouvia as coisas que vinha pelo Espírito Santo, ele abria e recebia. E fazendo isso, o que acontecia? Eram alimentados pela palavra de Deus. Os que comparavam e não recebiam, é como, irmãos, quando a pessoa está com anemia. Pessoa que está muito anêmica, o cheiro da comida lhe faz mal. O estômago revolta com o cheiro da comida. E se põe a comida no prato, a pessoa fica ciscando, mexendo e não come. Porque o estômago não aceita. Por quê? Porque está anêmica, está enferma. Não é assim? Não é diferente espiritualmente. O doente espiritualmente, ele ouve a palavra também, congrega, canta, ora, toca o instrumento, faz de tudo o que precisa fazer. Só que a palavra vem, mas ele não consegue comer. Porque quando ele compara aquilo que vem de Deus, não coincide com o que está nele, com o que está nela. Então a palavra entra no ouvido e sai por outro, não é guardada. Vai enfraquecendo, 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 e o resultado é a morte. É esta doença que o adversário investe,
faz de tudo para dar essa doença para as pessoas. Por quê? A primeira coisa que ele faz é colocar na pessoa, irmãos, sorrateiramente, meditações espirituais, materiais, carnais, das coisas das trevas, do pecado, da maldade, da injúria, do ódio, da vingança, e vai juntando tudo isso. Quando vem a palavra de Deus, que sai, irmãos, das profundezas de Deus, ele vai comparar o cérebro, não aceita, porque não bate com o que ele é, não coincide com o que ele sente, então ele não pode receber, e ele continua doente. Isto acontecia em Corinto, e isto acontece hoje em muitas pessoas. Congregam, ouvem a palavra, gostam de congregar, mas quando o Senhor manda a palavra, ela confere, se coincidir com o que ela gosta, aí ela recebe. Se coincidir na comparação que o seu cérebro faz enquanto está ouvindo, coincidir com aquilo que ela pensa, com ela gosta, das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus desejos, Deus falou comigo hoje, louvado seja. A palavra foi uma glória, hoje encheu o meu coração. Mas quando o Senhor fala, trazendo das profundezas de Deus, mostrando o seu erro, o seu defeito, a sua doença espiritual, aí não coincide, aí não recebe. Por quê? Porque está doente. E por que Deus manda a palavra então deste jeito, irmãos? Por que será? Só para informar que existe essa doença? Não, Ele manda a palavra para curar esta enfermidade da igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Então, os irmãos veem como é que nós somos. Aí Paulo dizia, falando do espiritual, o homem espiritual é aquele que o espírito do mundo não o domina. Prazeres mundanos, prazeres das coisas das trevas, entregar o seu coração à vaidade, as coisas deste mundo, a pessoa resiste e não cumpre, está sempre procurando agradar a Deus. Então a pessoa é espiritual, porque é dominada pelo Espírito de Deus e recebe tudo que Deus fala pela palavra. Então a estes, ele discerne bem tudo, isto é, entende bem tudo, compreende bem tudo, como os espirituais estão compreendendo nesta manhã. Os que são espirituais ouvindo isto aqui, ou em qualquer lugar do mundo, estão entendendo isto que é deste jeito. Os carnais estão com dificuldade de entendê-lo. Mas veja bem, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. Ninguém consegue compreender, irmãos, a maneira como ele absorve a palavra de Deus, e a palavra tem poder na vida dele. Ele não consegue, ou melhor, as pessoas não conseguem entendê-lo. A mulher não entende o marido. Por que o marido é tão temente a Deus assim, tão fiel? Às vezes o marido não entende. Não entendo porque essa mulher é tão crente assim, tão fiel, eu não consigo ser. É porque o Espírito que está nela recebe o que Deus manda, o que Deus dá, então ela vai se santificando. E você não consegue, porque você rejeita. Então enquanto ela cresce nas virtudes, você vai crescendo nas virtudes do erro, da carnalidade, e vai se enfraquecendo. E o motivo das palavras que Deus manda não é lançar fora, é abraçar o povo, porque cantamos agora, ó que grande amor. Este é o amor de Deus para com o seu povo. Por que aquele que discerne bem tudo e não é discernido por ninguém? Porque tem a mente de Cristo, irmãos. Pessoa que perde a mente enlouquece, não conhece mais ninguém. Se a mulher perde a mente, ficou doida, ficou louca, o marido chega, ela fala, quem é esse homem aí? Chega um filho, chama ela de mãe, ela não conhece. E não tem mais noção da vida. Por quê? Porque perdeu a mente. E agora ela não tem mais sensação das coisas. Põe até a mão no fogo e se queima, porque não tem mais juízo. Perdeu os sentimentos de tudo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, diante de uma palavra como essa, está agora conferindo, será que eu aceito tudo? Será que tudo que Deus manda entra aqui dentro e fica guardado? Ou tem alguma coisa que eu rejeito? Então estes que têm a mente de Cristo não querem perder a mente, não. Eles querem manter a mente sempre em nível mais alto possível, porque quer discernir tudo bem. Bendito seja o Senhor. Mas quando, irmãos, a pessoa começa a perder esta sensibilidade de Cristo, ao invés de discernir bem as coisas, ele não discerne mais. A primeira coisa a discernir, ou seja, a compreender, a analisar, não é os outros, é analisar a si próprio. Se estiver em mim o discernimento de Deus, primeira coisa que eu preciso fazer é discernir o que está aqui dentro, o que está aqui.
Será que tudo que está guardado aqui dá para conferir com a palavra e aceitar? Ou tem coisa que eu guardo aqui que colide com aquilo que Deus fala? Não aceita, reprova. Então, primeira coisa, quem tem discernimento, procure discernir-se a si mesmo. É saber que espírito te guia, que sentimentos te levam a viver nesta vida. Se é o sentimento de amor, de compaixão, de vontade de agradar a Deus, de paciência, de humildade, de caridade fraternal, então você está bem, a mente de Cristo está bem dentro de ti. Então você pode receber e analisar, porque vai coincidir aquilo que Deus fala com aquilo que você pensa, e você vai ser santificado. Mas se você perceber que dentro de você tem essas coisas ruins, malignas, cobiça, ódio, vontade de fazer tudo que a carne quer, e viver como vive o mundo, de usar o que o mundo usa, praticar o que o mundo pratica, ocultar a verdade e mostrar o engano, então você vai perceber que dentro de ti, primeiro você precisa mudar o teu ser, para depois querer discernir que espírito está em outro. Primeiro saiba que espírito habita dentro de ti. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, é a palavra de hoje. Bem que daria vontade de pregar diferente. Que tudo o que fosse pregado hoje trouxesse uma alegria enorme, irmandade. Coincidisse tudo o que todos pensam. Então seria uma glória. Glória a Deus. Deus falou comigo. Ele vai me abençoar. Ele vai ser comigo. Ele vai me abrir as portas. Ele vai me ajudar, porque o que eu estou ouvindo é exatamente o que eu pensei, é exatamente o que eu orei. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, e agora esta palavra veio e me trouxe. Até o último hino nós iríamos cantar com uma força, com uma alegria, mas a palavra hoje, irmãos, ela não veio na contramão, ela veio na mão correta. Somos nós que estamos na contramão. Bendito seja Deus. E por que então Deus manda a palavra assim? Será que é para deixar todo mundo triste? Não. Os irmãos querem ver uma coisa? A pessoa começa a ter canseira, desânimo, e uma moleza, uma preguiça, e sente que não está bem. Fala com um, vai no médico, o médico fala, de fato pode ser isso, pode ser aquilo, mas se você quiser saber realmente o que você tem, eu vou fazer aqui agora um pedido de exame de sangue. Você vai fazer 40 exames de sangue diferentes. Eu vou ver tudo que tem no teu sangue primeiro. Depois eu vou dizer o que você tem. É o que Deus está fazendo aqui hoje. Ele poderia dar uma resposta direta, mas não falar os detalhes. Hoje ele está falando detalhadamente. Não é do sangue do corpo, é dos sentimentos da alma. Hoje o Senhor fez exame não de sangue, examinou o contexto que está, irmãos, do nosso viver, tudo que está oculto, que a gente gosta muito de discernir os outros, gosta muito de saber dos outros, de julgar até os outros. Não, isso é fraco. Este irmão, meu Deus, é dar mau testemunho. Aquela irmã, ela anda assim, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Então a gente está discernindo, ela é fraca, não tem temor de Deus nenhuma, não sei nem como é que vai tomar Santa Ceia este ano. Não é assim que a gente fala? Só que agora o Senhor mudou e pegou o resultado do exame de cada um. Falou, olha, dá uma olhadinha como é que está o teu sangue aqui. Quanta doença que está no teu corpo e você não sabia. A Irmandade aceita esta palavra, irmãos? Então, bem-aventurados são quem ouvir e disser, Senhor, liberta a minha alma, Senhor, e encha-me do teu Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não rejeitaremos nunca aquilo que Deus nos manda. Abraçaremos e seremos fiéis ao Senhor. E a bênção de Deus, sim, como consequência da fidelidade, não faltará na vida de ninguém. E nós queremos bênção de forma irrestrita. Não, eu quero ser abençoado, sim. É claro que todo mundo quer. Só que hoje veio aqui a receita. Você quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Então cura a tua enfermidade. Olha, irmãos, vamos ser simples na presença de Deus. Porque os que forem simples nesta manhã ouvindo esta palavra, pode crer que o Senhor te liberta destas doenças espirituais e faz com que saiamos daqui. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus?
Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém. É inacreditável, né, irmãos? Como o ser humano é tão cego, como as coisas acontecem. A gente olhando assim, pela leitura, a cena, seria inacreditável que os homens agissem dessa maneira, porque era tão evidente a natureza de Jesus, as suas obras, o seu falar, a sua conduta, o seu caráter, o seu jeito de ser, de agir. Não era possível, irmãos, que esses homens tivessem o coração assim tão duro para ignorar tudo isso aí e passar por cima de todas as obras que eles escutaram, parte das quais alguns viram. É inacreditável que o homem se endureça tanto desse jeito. O coração do homem, irmãos, ele quando fica assim endurecido, ele já rejeita tudo. Nada ele aceita mais. É uma terra que lamentavelmente vai ser condenada. É uma terra que já não dá mais frutos. É uma terra que não recebe mais plantio. É uma terra fadada ao fogo. É preciso que cada um de nós sempre medite que tipo de terra o nosso coração é. Porque a terra, irmãos, vai se tornando árida aos poucos. E se não correr nela um ribeiro, se não cair uma chuva, e se não descer nela um orvalho, ela seca. E a terra seca já não produz mais nada. E secou-se a terra, que era o coração desse povo. Secou-se de uma tal maneira que o Senhor tinha já anunciado. E aqui nós vimos, irmãos, como as coisas culminaram. Mas o Senhor fez uma parábola com gestos. Ele fazia muitas parábolas expondo um assunto e comparando esse assunto com outro. Mas certa feita ele fez uma parábola não falando, agindo. Ele chegava em Jerusalém e procurou numa figueira um figo. E ele sabia que não tinha figo, porque ele sabe tudo. Tinha muitas folhas, mas não tinha figo. Ele procurou o fruto e olhava para os discípulos. Não achou. Claro, ele sabia que não tinha. Ele falou para aquela figueira: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos olharam, mas ele estava ensinando alguma coisa que depois eles iam entender. Ele saiu e depois, acho que no outro dia, retornaram e passaram em frente àquela figueira. E a figueira estava seca desde o alto até embaixo na raiz. E alguém falou: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se toda. Aqui, irmãos entendem isso, né? Ela, a religiosidade, cheia de folha, sem fruto. O cerimonial, todo ritual, toda aparência, sem fruto. Deus não quer, irmãos, religiosos. Ele quer pessoas transformadas pelo Espírito dele. Religiosos sempre tiveram por aqui. E havia tantos. Exatamente, os religiosos não eram os ladrões. Não foram as prostitutas. Não foram os cobradores de impostos. Não foram os marginais. Foi a figueira cheia de folha e sem fruto. Foi exatamente a figueira cheia de folhas, sem fruto. Vivemos um mundo onde tem muitas figueiras que não têm fruto, mas têm folhas à vontade. Mas não se come nada de fidedigno, nada que nasça do Espírito Santo. Só folhas. Que no nosso meio tenha frutos em abundância. Em cada um desses galhos aqui. Bendito seja o Senhor. Cristo procura frutos e não folhas. Aos homens bastam as folhas, a Cristo bastam os frutos. Hoje o Senhor está falando conosco que é o fruto em cada um de nós. Não era fácil, irmãos, não era fácil para aqueles discípulos enfrentar toda aquela pressão, mas sabe, irmãos, na estrutura espiritual nossa, há coisas que nós não conhecemos.
Nós temos dentro de nossa estrutura espiritual, é como se fosse uma análise do nosso próprio organismo. Se fôssemos fazer sabe aqueles exames que fazem um fatiamento de todo o corpo? Faz uma análise de todo o corpo, olha tudo que tem lá dentro. Tem exames que são assim. Existem equipamentos médicos que a pessoa entra num túnel e lá eles fazem um scan de tudo que tem dentro do corpo, olha tudo. Acha um tumor, acha uma lesão, está rastreando tudo que está lá dentro. Agora, rastrear o espírito humano, só tem um que faz isso. É aquele que estava ali, se abaixando na condição de um homem e buscando aqueles que aceitassem a sua amizade. E você que escuta essa palavra hoje, o Senhor Jesus te chama para ser amigo dele. Seja amigo de quem pode realmente e ama a você acima de tudo. Deus nos ama apesar de nós mesmos. Amar as pessoas boas é tão fácil, mas amar uma pessoa cheia de problema é tão difícil. Amar uma pessoa cheia de defeito é tão difícil. E perante os olhos de Cristo nós somos, passado nesse scan espiritual, um corpo cheio de tumor, cheio de problema. O nosso espírito está cheio de coisas que não são boas. Ainda que hajam pessoas que se acham tão bons que são capazes de julgar e condenar todo mundo. Mas um homem espiritual, uma mulher sábia, ela não faz isso. Ela pede sempre misericórdia. Esse dia foi um dia difícil, irmãos, para os discípulos. As coisas fecharam, culminaram num momento que não era bem isso que eles queriam, mas era bem isso que Cristo desejava. Incrível, não é? Jesus Cristo desejava isso. Ele veio para isso. Ele veio exatamente isso. Ele foi aqui no lugar chamado Getsemane, que é a prensa do azeite. Não é por acaso as prensas que apertam a azeitona até sair dela o azeite todo. Ele veio aí para isso mesmo, para esse dia, para culminar tudo ali, porque ele tinha que pagar a nossa conta. Foi para lá. Judas andou com ele, viu os milagres que ele fez, ouviu as palavras da sua boca, viu os seus gestos, seu olhar calmo, seu amor incondicional. Mas ele era ladrão. Ele, quando fazia alguma coisa, ele fazia visando o seu objetivo, que era o dinheiro. Ele gostava do dinheiro, ele não gostava de Jesus. O assunto dele era material. Jesus ali buscava o coração, e buscou dele também, só que ele blindou o coração dele. E Jesus é assim, não força ninguém a nada. Sabe o que ele fala? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Não dá para falar nessa palavra, esse assunto é muito complexo, mas a graça irresistível é uma lenda teológica. Cristo respeita cada ser humano. Ele está na porta, bato, não abro. Eu passo de largo e procuro, e vou procurar quem abre a porta para eu entrar. Hoje, por essa palavra, quem sabe você abre o coração e fala: Senhor Jesus, entra, porque eu ando precisando de ajuda. Eu confesso que eu preciso de ajuda. Judas não quis. Judas não quis. E pior, foi fazer um negócio com Jesus. Foi fazer negócio. Tem muitos fazendo negócio com Jesus até hoje. Foi ganhar dinheiro com Jesus. E há quem ganhe dinheiro com Jesus até hoje. Foi negociar. Quanto vocês acham que vale a vida de Jesus Cristo? De acordo com o pagamento, eu posso mostrar para vocês onde ele está. Se ele fosse um homem tão bonito, né? É o homem mais bonito que tem lá, porque Saul era o mais bonito. É o mais alto e mais bonito. É só achar Saul. Achava fácil. Ele era mais alto do que todos, mais bonito. Era fácil. Mas Saul era alto, era bonito, mas não tinha caráter. Jesus era feio e tão comum que não dava para achar. Sabe o que o Senhor falou? Aquilo que os homens acham muito elevado, Deus acha muito pequeno. E aquilo que os homens não dão valor nenhum, o Senhor ama. A simplicidade, o gesto simples, o amor genuíno, a palavra de afeto, isso tem peso de ouro. O homem gosta de aparência. O ser humano vive de aparência. Ele aparenta até felicidade que ele não tem, de tão louco que ele fica, para mostrar o que ele não é. A quem se faça rico sendo pobre, e a quem é rico e se passa por pobre para se misturar com todo mundo.
E bem-aventurado é aquele que entende a graça de Jesus Cristo, porque é isso que o Senhor veio fazer, veio nos unir com Ele e abaixar o nosso ego, até que ele fique tão baixo que o Senhor possa então aproximar-se mais de nós e trazer o que é dele para nós. À medida que o convívio nosso com ele vai aumentando, esses problemas estruturais nossos vão... Porque vocês imaginam uma pessoa escalando. Eu vi uma fotografia de um ser humano, ele escalava uma rocha íngreme, mas era uma coisa absurda. Ele era um pontinho perdido na rocha. Então ele crava na rocha, nas ranhuras da rocha, um pino. E depois ele fixa ali uma corda e se sustenta naquela corda. Assim ele faz escalada. Vocês imaginam o alpinista que fixou o pino e o pino não estava firme. Quando ele apoia, o pino salta. Se ele não tinha outro pino sustentando, ele estatela-se lá embaixo. Assim é um ser humano. Ele acha que ele tem muitos pinos que estão bem fixados, mas não estão. Pedro fixou um pino bem fixado. Ele falou: eu dou minha vida por ti, Jesus. Mas o pino de Pedro não estava bem fixado. Judas negociou, Senhor, 30 moedas de prata. Eu já tive a oportunidade de ler quanto que valia isso. Vale o preço de um lote. Não dá nem para conocer. Nem a casa não vale, só o lote. 30 moedas de prata. Acertou com os magistrados. As folhas sem fruto, a folhagem sem fruto avaliou Jesus. 30 moedas de prata. Os homens simples, igual. Vocês lembram daquele homem lá? Que ele era um homem pequenininho. Ele queria ver Jesus. E não dava porque a multidão era muito grande e ele era pequeno. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou subir em cima de uma árvore. Quando ele passar, eu vou ver ele cá de cima, lá embaixo. Mas porque eu vou ver esse homem, eu vou. Porque a fama dele mexeu com o meu coração. E ele subiu em cima da árvore. O nome dele era Zaqueu. Ficou lá de cima olhando. Quando Jesus passava, eu vi o rosto desse homem. Quando Jesus passava debaixo da árvore, parou. Ô Zaqueu, desce daí. Você está tão interessado em me conhecer que eu vou lá na sua casa, nós vamos ser amigos. Vocês percebem? Hoje você vai chamar alguém aqui de amigo. Aqui longe, onde você estiver, Cristo te põe um anel de amigo no dedo. Glórias a Jesus. E te chama para perto dele. Você que está longe, aproxima. E você que já esteve perto, ficou longe. Dá para nós fazer um acordo de paz hoje na pregação dessa palavra? Te pergunto, rei. Glórias a Jesus. Você foi para tão longe, agora está tudo tão estranho. Estão escuros os caminhos e a estrada sua anda muito escurecida. Volta para a luz. Os filhos da luz andam na luz. Os filhos da treva andam na treva. Judas era filho da treva, foi buscar treva. Homens armados, eu vi uma ocasião, acho que isso era os 760 essa corte aqui, 760 da infantaria e 240 de cavalaria. Dá para enfrentar o exército, quase 1000 homens armados para pegar Jesus desarmado. Quase 1000 homens armados até os dentes para encontrar Jesus, que a única coisa que ele fazia era curar enfermo, perdoar pecado, mandar demônio embora e prometer vida eterna. Glórias a Jesus Cristo, porque esse mundo não conhece e nunca vai conhecer quem é Jesus Cristo. Só aqueles a que o coração abre. O senhor bate na porta: eu quero entrar. Eu abro a porta: pode entrar, Jesus. Deus vai entrar em muitos corações na pregação dessa quarta-feira. Aqui longe. Você vai te achar nessa palavra aqui fora. Judas chegou com seu pelotão seguro, armado, dinheiro no bolso, já estava garantido o dinheiro. Afinal de contas, é Jesus. É assim, o inimigo é assim, o ser humano para ele é um lixo, não vale nada. Vocês acham que o inimigo tem preocupação com o ser humano? É descartável, é lixo. Quem dá valor para o ser humano é Jesus Cristo. Ele que veio aqui, irmão, andando no meio dessa coisa horrível que a miséria humana, foi buscando um, buscando outro. Aquilo que o povo falava: isso aqui não serve para mim, serve. Eu joguei minha rede e busquei uns peixes aí, eu vou escolher os peixes bons. Quem não gosta de mim, eu jogo no mar outra vez. Judas voltou por mar, mas Pedro foi apanhado na rede do Senhor. Eu te peguei, Pedro, na rede, agora você vai ensinar você a pescar também. Eu sou pescador, você vai virar pescador, e você vai virar pescador também. Você vai virar pescadora também. Vai buscar as almas antes que a trombeta toque, antes que a guerra acabe. Ajude em volta de você. Fala de Jesus Cristo, fala da vida eterna, fala do perdão de Deus, fala do amor de Deus, fala da graça que tomou conta do seu ser, transformou sua natureza, e você já não é um ser humano comum, um homem transformado, uma mulher transformada pela graça de Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas falar: graça é o perdão imerecido. Uma palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo,
transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido, expulsa demônio, cura enfermidade, sara a doença. É o poder de Deus vivo, atuante. Judas chegou com o seu exército armado para pegar um homem desarmado. A espada não estava na mão, não estava na cintura de Jesus, estava na boca dele. Era da boca dele que os demônios tinham medo. Nunca o diabo olhou na cintura de Jesus para ver o que tinha. Olhava na boca: eu sei quem tu és, Jesus, eu conheço você. Cala a tua boca. E Pedro conheceu também. Vocês lembram? Numa visão, uma revelação. Esse povo que crê em revelação, crê em dom, tudo que o Espírito Santo ministra, esse povo não só crê, mas vivencia. Já disse, teve uma busca de dons aqui perto, aqui na Grande BH, São Paulo, aqui, ó. 100 irmãos receberam o dom de evidência de língua. E tem muita gente ensinando que os dons acabaram. É porque não conhece a verdadeira manifestação da graça de Deus. Irmãos, armado. Agora eu acho, irmãos, isso aqui é uma coisa fabulosa. É como que Jesus Cristo, ele é calmo, como ele é humilde. Porque, irmãos, se fosse a gente, eu acho, né? Se fosse eu falava: ô Pedro, será possível que você não entendeu nada até agora? Você está com espada na cintura para andar comigo, Pedro? Ô Pedro, por favor, joga essa espada fora. Não dá para você andar comigo com isso aí? Isso é um entulho. Ora, quando Davi foi pegar a armadura de Saul, ele não conseguiu ficar com ela. Deus falou assim: eu não aceito a armadura. Eu não aceito essa armadura. Você não vai conseguir ficar dentro dela, Davi. Davi tentou até se ajustar dentro dela, mas com a armadura de Saul, que Saul me deu, não dá. Tira fora. Eu tenho outra armadura. A armadura dele era essa: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que você vai vencer, viu, irmão? Pedro estava com espada. E não estava só com espada. Vocês já viram essas brasas que fiz debaixo da cinza? Você olha assim, cinza, está tudo morto. Põe a mão lá dentro, você queima a mão, está cheio de brasa viva. Em cima é cinza, embaixo é brasa. Tem muito de nós, se não for a maioria, e eu me incluo no meio, que tem muitas brasas que não apagaram ainda. Por cima quem olha é só cinza, por baixo o senhor fala: mas tem brasa que eu tenho que apagar ainda. O Senhor Jesus vai apagar a brasa de muita gente ainda, viu? Você não pode morrer com brasa acesa, você vai morrer com essas brasas todas apagadas. Pedro tinha umas brasas acesas, mas não era a brasa do Senhor, era uma brasa que não é boa. É o gênio, é a natureza humana. É aquilo, irmãos, que o homem muitas vezes, sem perceber, carrega consigo, e quando o inimigo encontra oportunidade, aquilo se manifesta para o seu próprio prejuízo e queda. Quando a coisa fechou, e eles falaram: quem é Jesus? Não, chegaram sobre si: vocês procuram a quem? A Jesus Nazareno. Bom, Jesus Nazareno sou eu. A procura acabou. Eu me antecipo à busca de vocês. Vocês já viram aqui, já leram muitas vezes isso, né? Sabe o que aconteceu com aqueles homens com arma na mão? Com archote? Caíram tudo no chão. Caíram no chão. Deve ter levantado todo mundo confuso, né? Depois que Jesus falou: sou eu, nós caímos no chão. Era a voz dele: sou eu. Você sabe o que significa isso? Eu sou. Ele falou para Moisés: qual é o nome teu, Senhor, para me falar para os hebreus? Porque eu não conheço o teu nome. Eles vão me perguntar seu nome, eu não sei. Qual é o nome teu para eu falar para eles? Fala para eles assim: eu sou, te enviou. Eu sou. Não é que eu fui, não é que eu serei, eu sempre sou. Eu sempre sou. Ele sempre será na sua vida, irmão. Sempre foi e sempre é. Louvado seja Deus. Sou eu. E aqui vem a diferença do exército da treva e do exército da luz. O exército da treva é assim: só tem interesses, coisas escusas e baixas. O exército da luz mira tudo muito mais alto. Primeira providência do Senhor: se vocês me buscam a mim, deixe meus amigos embora. Vocês perceberam? O assunto daqui para frente é comigo, não é com eles. Eu não preparei eles ainda. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. O Senhor Jesus calmamente pegou a orelha no chão, colou ele de volta. Mete a tua espada na bainha, Pedro. E não adiantava Deus tirar a espada da bainha de Pedro, porque a brasa estava acesa debaixo da cinza. Ele pegava outra espada, pegava um pedaço de pau. Não adiantava tirar a espada da cintura. Tinha que apagar a brasa no coração. Vocês estão entendendo essa palavra?
ela precisa apagar. Irmão, irmã, Cristo vai apagar as brasas que estão debaixo da sua cinza, viu? Tem muita brasa debaixo da cinza sua, hein, que Cristo vai apagar, se você deixar. Se você participar desse trabalho maravilhoso, que é transformar o ser humano comum num ser humano celestial. A coisa seguiu adiante, irmãos. Não vai dar para ler tudo, porque a hora está passando. Mas olha o que ele fala aqui. Dos que eu tive para mim, que Deus me deu, que aceitaram o chamado, eu não perdi nenhum. Eu não vou perder nenhum deles. Deixe meus amigos embora. O caso agora é só comigo. E isso aqui é maravilhoso. Porque, pode ter certeza, quando o mal, quando o exército das trevas forem procurar por você, sabe o que vai acontecer? Eles vão encontrar o seu mestre no seu lugar. Você está procurando por quem? Fala comigo. O assunto dele e dela é comigo. É isso que o Senhor Jesus promete para nós. Essa é a defesa dos crentes, irmão. Maravilhoso. Levaram ele para Anás, que era um sumo sacerdote já sem exercício, era um ex-sumo sacerdote. Mas como ele era sogro do Caifás, essas políticas lá, né? Você levaram ele para Jesus ser entrevistado por ele. E vocês perceberam uma coisa, irmãos? Ele era o sumo sacerdotes que queriam matá-lo, porque todos queriam, mas a palavra tinha que vir do sumo sacerdote. Só que os judeus não podiam matar ninguém, porque eles estavam debaixo do domínio de Roma. Só Roma podia dar sentença de morte. Então eles tinham que matar pela mão de Roma. Eles condenavam, mas não podia executar a pena de morte, nem a condenação podia sair da boca deles. Estava tudo articulado. Articularam com Pilatos. E pegaram Pilatos na fraqueza dele, porque Pilatos gostava do cargo. Então é o seguinte, se tiver rebelião aqui, Pilatos, você perde seu posto. E nós vamos fazer aqui uma rebelião aqui se você não matar Jesus. Vocês percebem como o inimigo articula para derrubar as pessoas? Só que dessa vez ele se deu muito mal, porque essa articulação, o Senhor Jesus estava esperando. Estava esperando. Assim, tudo isso eu já sei que vai acontecer. Eles estão achando que estão me pegando aqui numa armadilha. Mas sou eu que estou indo na direção da morte, sou eu. A morte não veio na minha direção, eu estou indo na direção da morte, sabe para quê? Para trazer a vida para a minha igreja. Só tem um jeito da minha igreja ver, eu morri no lugar dela. Armaram tudo. E ele tentou soltar o Senhor Jesus, porque vocês viram que ele percebeu que Jesus Cristo não era um homem comum. Ele percebeu isso claramente. Tentou soltar o Senhor Jesus. Ele tem que soltar esse homem. Porque eu nunca vi um homem igual a esse, hein? Porque, irmão, eles deram uma bofetada nele. Você já pensou um general toma um tapa na cara? Ele não suporta, não. Mas o próprio Filho de Deus toma um tapa no rosto. Olha o que ele falou. Se eu falei alguma coisa má, você deve realmente me castigar mesmo. Mas se eu falei uma verdade, por que você me fere? Olha o jeito dele conversar. Se desconcerta até o inferno inteiro. Como que pode uma reação assim, um equilíbrio absurdo desse? Isso aqui, ele desestrutura qualquer força de treva, não tem jeito. Como que pode uma reação dessa? E ele estava um sumo sacerdote aqui e outro cá. Um sumo sacerdote segundo a ordem arônica, que era Caifás. E do lado de cá um sumo sacerdote da ordem dos Melquisedeque. Superior, imortal. O verbo, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês já leram isso em Hebreus? Que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem dos Melquisedeque. Eram dois sumos sacerdotes se encontrando. Um querendo a morte do sumo sacerdote eterno. Mas ele estava num corpo de um homem e ele precisava de morrer por nós. Mas sem ele saber, ele profetizou. Vocês não sabem que é necessário que um homem morra para que não morra toda uma nação? Ele profetizou. Jesus tem que morrer para não acabar todo mundo. E ali, irmãos, prosseguiu o cerco. Eles começaram a reconhecer, e Pedro foi reconhecido. Eu estou te conhecendo, você estava andando com Jesus Cristo. Eu? De jeito nenhum. Eu não. Você fala igual a essa gente aí. Não, eu não conheço ele não. Tem um evangelho que fala que ele falou em imprecações. Nunca vi esse homem, hein? Da terceira vez que ele negou. Tem gente que tenta arrumar uma explicação teológica, que foi uma trombeta que eu estou... Irmão, foi um galo mesmo, foi um galo animal, empenado.
Estava lá de plantão, esperando a ordem de Jesus. Deus pode pôr um galo de plantão? É claro que Ele põe. Ele pôs um peixe de plantão para esperar o anzol de Pedro no mar, você lembra? Ele pôs uma baleia esperando Jonas. Ele põe de plantão até as estrelas do céu. Ele faz o que Ele quer. Estava lá o galo. Ele acabou de negar, o galo cantou. Que vergonha. Que vergonha. As brasas acesas ali começaram a apagar. Aqui fala que Pedro saiu para o meio do mato. Foi chorar. Eu não sei o que Pedro falou. Nunca vou saber. Mas Pedro deve ter falado: que vergonha que eu tenho de mim. Que vergonha que eu tenho de mim. Meu Senhor não merecia isso aí. A minha amizade, eu traí meu amigo. Eu traí. Quanta coisa que eu ouvi dele. Eu não podia ter feito isso. A amargura tomou conta do coração de Pedro. Eu não sei quanto tempo, mas foi um bom tempo. Até que Jesus agendou um encontro com ele que ele não sabia. Lá no mar, no Tiberíades, né? Vocês lembram? Isso é lá da praia, o Senhor gritou assim: ei, vocês têm alguma coisa aqui para comer? Estava lá a noite inteira pescando, não pescava nada. Eles falaram assim: não temos nada. Nós pescamos a noite inteira, o mar não tem peixe hoje. Joga a rede da banda direita do barco. Jogaram, encheu tanto de peixe que quase que o barco afundou. Alguém falou assim: eu conheço quem faz isso aí. Só tem um que faz isso aí. É ele, Pedro. É o Senhor, Pedro. Pedro pulou dentro d'água, foi esconder que ele estava nu. Eu estou com vergonha que eu estou nu. Ele me achou nu lá no Getsemane, agora ele me acha nu no mar. As brasas de Pedro foram apagando. Até que Cristo apagou. Meu irmão, você sabe que foi muita lágrima, que Pedro chorou bastante. Eu não sei quantas vezes Pedro deve ter reprovado a si mesmo. E talvez, quem sabe, cada lágrima gotejava naquelas brasas acesas, e elas foram apagando, apagando, até que não tinha mais brasa, só ficou cinza. Cristo vai apagar nossas brasas acesas debaixo da cinza, até só ter cinza aí, e não ter mais um resquício desse homem, dessa mulher antiga, que grita, que fala, que dá ordem, que rejeita, que não concorda com o que Deus faz. Ah, irmão, como é bom quando o homem fala: Senhor, o Senhor falou e eu faço o que o Senhor... Eu creio na tua boca, na tua palavra. A tua palavra está acima de minhas ideias, de minhas conclusões. Se o Senhor falar para ir, eu vou. Se o Senhor falar para ficar, eu fico. Eu creio em tudo que o Senhor fala. Isso é a conversão. Já não questiona. Já não questiona. O homem que conhece a Deus, a mulher que conhece a Deus, não questiona. Não mede Deus com a régua da sua incredulidade. Acredita. Acredita. É para isso, Senhor, é. Eu estou sem dinheiro. É para ir assim mesmo, eu vou. Não tem saída para mim, você vai criar uma saída? Eu espero. Eu espero. Assim, irmãos, ali no mar, o Senhor deu uma acertada em Pedro. Aqui nós vemos, irmão, não dá mais para continuar, mas os irmãos veem aqui que nesses acertos aqui, nessas conversas na prisão, Pilatos manteve seu cargo. Eu li numa Bíblia, num comentário de uma Bíblia que eu tenho. Lá fala que no ano 36 ou 37, não se tem uma exatidão da data, Pilatos foi deposto do cargo. Se Jesus morreu no ano 33, então quer dizer que foi 3 anos, 4 anos depois. Que negócio mal arrumado que ele fez, hein? Era melhor ele apiar do cargo aquele dia, hein? Glória a Deus. Quem que eu solto? Barrabás. Barrabás era ladrão, salteador, inclusive era assassino. Melhor Barrabás que Jesus. Vocês acham que você, irmão e irmã, não pode passar de desprezo, afronta? Você acha que passar algum desprezo, alguma afronta é extraordinário para você? Não devia ser. Se Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata e trocado por um bandido, dá para nós passar alguma coisa de boca fechada, não dá, irmão? Vale a pena. Afinal de contas, essa amizade, sabe o que ele falou na oração dele? Ô Pai, eu quero que esse povo aqui seja um comigo, igual eu sou um contigo. Vocês entendem isso aí? Que nós vamos ser unidos com Jesus de uma maneira tão maravilhosa, tão intrínseca, tão profundamente enraizado no amor, que nós na glória seremos uma parte integrante com Ele. Se nós pudéssemos, vamos usar uma metáfora, é uma linguagem de comparação. Lá no céu, é um lugar maravilhoso e muito grande. Lá tem um palácio. Eu estou fazendo uma metáfora, uma comparação. Nós vamos morar dentro do palácio, é isso que ele propôs para nós. Vocês vão morar comigo dentro do palácio. Dá para passar alguma coisa, irmão? Dá, irmão?
Dá para tomar alguns prejuízos aí? Fica dentro do que foi acordado com você. No mundo tereis